Enquanto o varejo entrava em pânico, Wall Street executava uma das maiores operações financeiras da década. Enquanto você vendia, alguém estava comprando. Muitos pensaram que o mercado estava desabando, que era o fim de um ciclo, mas por trás do barulho, uma movimentação silenciosa e gigantesca estava acontecendo. Os grandes jogadores, as instituições com bilhões sob gestão, não estavam vendendo. Eles estavam acumulando. Isso não foi coincidência, foi estratégia. O que você está prestes a ver é a história de como o Bitcoin foi discretamente absorvido pela elite financeira. Esta é a Operação Bitcoin, o jogo que poucos enxergaram, mas que mudará para sempre a forma como o dinheiro funciona no mundo. Enquanto o mercado gritava medo, os grandes montavam infraestrutura. Now say again. Isso foi um movimento coordenado, mas não conspiratório. Foi puramente racional. A Vanguard, uma das maiores gestoras de ativos do mundo, abriu o acesso para seus clientes. O JP Morgan, que um dia chamou o Bitcoin de fraude, agora criava produtos de investimento baseados nele. O Goldman Sachs, outro gigante de Wall Street, comprou exposição direta ao ativo, e até o Bank of America, um dos pilares do sistema bancário tradicional, passou a recomendar Bitcoin em seus relatórios para clientes de alta renda. Eles não estavam apostando, estavam construindo as pontes, os trilhos, as rodovias para que o grande capital pudesse transitar para dentro do ecossistema cripto de forma segura e regulada. O que o varejo viu como risco, eles viram como a construção de um novo mercado. Enquanto o pequeno investidor olhava para o preço diário, as instituições olhavam para a infraestrutura de longo prazo e então outro ator fundamental entrou em cena: o Tesouro Americano. Em um movimento técnico, mas de impacto colossal, o Tesouro começou a recomprar sua própria dívida. Para o cidadão comum, isso pode parecer abstrato, mas para o mercado financeiro significa uma coisa: injeção de liquidez. O dinheiro que antes estava parado em títulos do governo precisava ir para algum lugar. E quando isso acontece, o risco se move. O capital busca ativos com maior potencial de retorno. A liquidez é como a maré que levanta todos os barcos. Com mais dinheiro circulando no sistema, a tolerância ao risco aumenta. E ativos como o Bitcoin, antes vistos como periféricos, de repente se tornam centrais na estratégia de diversificação. A liquidez muda tudo. Não era mais uma questão de se o dinheiro institucional viria, mas para onde ele iria. E a infraestrutura que o Wall Street construiu estava pronta para recebê-lo. Mas houve um momento de queda brusca que assustou a todos. O que aconteceu ali? A resposta está nos índices, como o MSCI. Quando a composição de um índice global muda, fundos que replicam esse índice são forçados a vender bilhões em ativos automaticamente. Fundos não pensam, eles executam. Essa venda não foi baseada em uma análise de que o Bitcoin era um mau investimento. Foi uma venda por regra por algoritmo, uma readequação de portfólio em escala massiva, executada por robôs. Para quem não entendia esse mecanismo, parecia o apocalipse. O mercado estava sangrando e o pânico se instalou. Mas para quem estava observando a estrutura do mercado, essa era a oportunidade de ouro. A venda forçada gerou um desconto artificial, uma liquidação que as mãos fortes, as instituições, estavam esperando para aproveitar. É neste ponto que entendemos a verdadeira função da volatilidade. A volatilidade não é um erro no sistema, é o
próprio mecanismo, é a ferramenta de transferência de poder, de transferência de propriedade. Durante essas quedas violentas causadas por vendas automáticas e pânico do varejo, ocorre um fenômeno clássico, a passagem dos ativos das mãos fracas para as mãos fortes. As mãos fracas são aquelas que operam baseadas no medo e na ganância de curto prazo, que vendem na baixa por desespero. As mãos fortes são aquelas que têm uma estratégia de longo prazo, capital para aguentar as quedas e a convicção para comprar quando todos estão vendendo. A volatilidade é o preço que se paga pela oportunidade. Foi o filtro que separou os turistas dos residentes neste novo mercado. As instituições sabiam disso. Elas esperaram pacientemente por esse momento de estresse para acumular a preços que o varejo, em pânico, lhes oferecia. E o que permitiu que essa acumulação acontecesse em uma escala tão grande sem quebrar o sistema? A resposta está na maturidade da infraestrutura, o mercado de derivativos, especialmente o de opções, expandiu-se drasticamente. Plataformas como a Nasdaq entraram no jogo, trazendo consigo credibilidade e sistemas robustos. Um mercado com mais opções e mais liquidez é um mercado menos frágil. Ele aguenta impacto. Grandes ordens de compra e venda podem ser absorvidas sem causar oscilações tão selvagens quanto no passado. A capacidade do mercado de lidar com grandes volumes aumentou. Isso deu aos investidores institucionais a confiança de que poderiam entrar e sair de suas posições sem desestabilizar tudo. A fragilidade do passado deu lugar a uma nova robustez, preparando o cenário para a próxima fase de adoção. O mercado agora aguenta impacto. Então, com todo esse novo cenário, para onde devemos olhar? Os sinais mudaram. Não basta mais olhar apenas o preço. Para entender o jogo institucional, você precisa acompanhar os dados que eles acompanham. Fique de olho nos fluxos de entrada dos ETFs de Bitcoin. Esse é o dinheiro institucional entrando em tempo real. Monitore a quantidade de Bitcoin nas exchanges. Quando ela diminui, significa que os investidores estão movendo suas moedas para carteiras frias. Para HUDL, um sinal de convicção de longo prazo. Observe o Open Interest no mercado de derivativos, que mostra o volume de contratos abertos e indica o nível de atividade e especulação. E claro, continue acompanhando os juros dos Treasuries, porque eles ditam o fluxo global de liquidez. Esses sinais mostram quem está no controle. Eles são o painel de instrumentos do novo mercado. Diante de um jogo tão complexo, qual é a estratégia prática para o investidor individual? É simples, mas não é fácil ter um plano e executa come disciplina. A paciência vence a pressa. Enquanto o mercado é bombardeado por ruídos diários, notícias e flutuações de preço, quem tem uma tese de investimento clara e um horizonte de tempo definido consegue sobreviver e prosperar. A estratégia institucional não é de day trade, é de acumulação paciente. Durante as fases de baixa e consolidação, entenda por que você está investindo, defina suas metas e não se deixe abalar pela volatilidade de curto prazo. Quem tem plano sobrevive ao ruído. A maior vantagem do pequeno investidor não é a velocidade, mas o tempo, use-o a seu favor. O jogo não acabou. Ele só ficou mais sofisticado. As regras mudaram. Os jogadores são maiores e as apostas são mais altas. O que antes era um campo de batalha para entusiastas de tecnologia e investidores de varejo, agora é uma arena disputada pelos maiores titãs de Wall Street. Mas a oportunidade não desapareceu.
Ela apenas se transformou. Entender esses movimentos, ler os sinais por trás do preço e agir com estratégia é o que separa os vencedores dos perdedores na próxima década. A revolução do Bitcoin está apenas começando. E agora você sabe onde olhar. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais análises como esta.